Olá, no vídeo de hoje nós vamos mostrar como setar na ferramenta RapidMiner o alvo, o target, ou no caso, como aqui a ferramenta chama, o label, o rótulo, né? Então, isso depende muito de ferramenta para ferramenta, mas normalmente se chama target, se chama alvo ou rótulo. Então, isso serve para fazer o aprendizado de máquina supervisionado, né? Quando a gente fala de machine learning, aprendizado de máquina, três possíveis tipos de aprendizado de máquina podem ser feitos. Podem ser criados modelos, né? O não supervisionado, o supervisionado e o por reforço. O não supervisionado é quando você quer resolver problemas do tipo agrupamento, associação, então você tem algoritmos específicos para isso, e é justamente quando você não tem o rótulo, você não tem esse label. E nesse momento, inclusive alguns autores criam um quarto tipo de aprendizado de máquina, o formalismo chamado semi-supervisionado, quando você faz o não supervisionado para agrupar os dados, para depois o especialista entender aqueles dados e rotular. E com o rótulo e para a etapa do aprendizado supervisionado. Então, como é que se faz, se seta esse rótulo, o label, né? Ou alvo, ou target, no RapidMiner? E outra coisa que nós vamos aprender também é fazer a discretização de valores, né? Então, vamos a discretização dos dados. Então, vamos colocar aqui na nossa área de processos, né, o nosso Titanic, né, que é o nosso conjunto de dados que a gente está usando para fazer esses exemplos. Se a gente ligar a saída do output ao result e clicar aqui no Run, nós vamos ver os dados, né, que o resultado desse processo. E aí nós temos aqui os campos, né, do Titanic, desse dataset, né? Então, nós temos aqui a classe do passageiro, né? Primeira, segunda e terceira, o nome dos passageiros, o sexo, masculino e feminino, a idade, o número de irmãos ou de esposas a bordo, o número de filhos e de pais a bordo, o número do ticket, o valor da passagem, a cabine, a porta de embarque, o número de botes, né, salva-vidas, e se foi sobrevivente ou não. Então, esses são os nossos campos desse dataset. Se voltarmos aqui para o design e viermos aqui no Operators e setarmos aqui a regra, esse operador setRole é o que permite setar o rótulo, o label. Mas se eu quiser discretizar antes de setar, então como é que eu faço a discretização aqui nessa ferramenta? Lembre-se que tudo é aqui em Operators e eu posso vir aqui e digitar e ele já vai se aproximando. Então nós temos aqui esses operadores de discretização, né? Então tem aqui o discretize by sizing, by banning, frequency, use specification e entropy. Então, se nós usarmos esse discretizar by banning, que permite essa discretização de atributos numéricos, né, para o número de classes, né, o número de binds definidos. Então, vamos ligar ao nosso conjunto de dados, né, o nosso dataset, e selecionando aqui esse discretize, a gente tem vários tipos de filtro que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode ir para um campo simples. Aqui eu escolho qual atributo. Então, eu posso escolher aqui, por exemplo, a idade. Eu posso
escolher quais os subsets que eu quero. Eu posso fazer em todos. Eu posso, através de uma expressão regular, o tipo de valor, numérico, inteiro, real. Eu posso, por tipo de blocos. Eu posso, por valores que não estejam faltando, e posso por um filtro de valor numérico. Então, se eu escolher para o campo simples, né, o campo idade, eu posso determinar o número de caixas, né? Então, vou deixar o default aqui 2 caixas de bens e o número, né? O tipo, o nome do alcance, né? Se eu quero um inteiro longo, um inteiro curto, um intervalo. Vou deixar aqui inteiro longo para que se possa visualizar o resultado. Então, vou mandar executar, vamos ver o resultado. Então, veja que o campo idade, ele agora não mostra as idades, ele mostra aqui por 2 tipos, né? Que foi a discretização solicitada. Então, como eu pedi com 2 caixas, então temos aqui de menos infinito até 40, que é o range 1. Aqui temos o range 2, que vai de 40 a infinito. Então, se eu voltar para cá e pedir com 3, vejam o resultado. Executando. Então, agora eu tenho 3 ranges, né? Tenho esse intervalo de menos infinito a 26, range 2 de 26 a 53 e o range 3 de 53 para infinito. Isso porque, nesse formato, porque está com o type long. Se a gente for aqui no design e selecionarmos o short, formato curto, então a gente observa agora que ele mostra somente range 2, 1 e 3. E ainda temos essa outra opção, que é por intervalo. Então, executando, aí a gente tem só a informação do intervalo. Então, essa é a discretização que eu posso fazer por todos os campos, ou especifico o single, que é o campo que eu quero, e quantas caixas, né, quantos intervalos se deseja. Então, nessa ferramenta eu posso discretizar um campo numérico dessa forma. E também uso o comando, o operador setRow, para poder criar aqui o meu campo-alvo, o meu campo target. Então, eu escolho qual campo que eu quero, por exemplo, sobreviventes. E eu posso definir o tipo de regra que eu vou querer. Então, o tipo de regra, como rótulo, label, aplicando, executando, e aí eu tenho meu campo target, fica com essa cor diferenciada para dizer que é meu campo-alvo. Então, esse target, alvo, rótulo, label, é o campo que vai ser usado para a predição ou a classificação, no caso de um aprendizado de máquina supervisionado. Então, aqui nessa curta videoaula, a gente viu como criar discretização e como setar um campo target na ferramenta RapidMiner.